Amém. Graças a Deus. Que Deus possa nos abençoar mais uma vez. Amém? Vamos cantar o 117, Ó grande Deus, Ré maior. 117 do Inário. Ó grande Deus, assim como tu. Ó grande Deus, assim como tu, faz-me odiar tudo que é do mundo e do teu Espírito encha-me, Senhor. Ó grande Deus, Senhor de tudo, bem perto de ti, Senhor, sempre quero eu andar nos teus caminhos e sob a luz do teu mergulhar. O meu pecado, ó Pai, queiras perdoar. Não meu pecado, mas meu coração venhas tu olhar. Ó grande Deus, assim como tu, faz-me odiar tudo que é do mundo e do teu Espírito encha-me, Senhor. Ó grande Deus, Senhor de tudo, andando eu na solidão, quando clamei a ti, com graça imensa e amor tão profundo, vieste a mim. Então te conheci e agora anelo ouvir a voz do teu chamado e contigo subir. Ó grande Deus, assim como tu, faz-me odiar tudo que é do mundo e do teu Espírito. Ó grande Deus, Senhor de tudo. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar o hino 191, Confio em Deus. E logo após a irmã Raquel esteja aqui para cantar o seu hino. Lá maior. Confio em Deus aonde quer que eu vá. Confio em Deus aonde quer que eu vá. Na terra firme eu sou, beirá do mar, e seja pois aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua
sua mão me guiará. E seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. A linda flor recebe o seu cuidar, Ele guia as águias no espaço ar. Se Ele assim cuidar de mim, confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Por vales ou deserto abrasador, com Ele irei e sem nenhum temor, e pela mão conduzirá. Confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir a irmã Raquel cantar o seu hino, e logo após, somente crer, tudo é possível, somente crer. Brevemente toda luta terá fim, e este povo perseguido vai subir. Se já chegamos até aqui, vamos lutar até o fim por Jesus. Brevemente toda luta terá fim, e este povo perseguido vai subir. Se já chegamos até aqui, vamos lutar até o fim. Por Jesus vale a pena sofrer. Meus irmãos, não queiram desistir agora, porque estamos já bem perto da vitória. Não troque a cruz por coisas tão banais. Olhe pra frente e continue lutando, pois brevemente esta igreja subirá.
deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida. Em suas vestes ninguém poderá tocar. Brevemente toda luta terá fim. Não mais iremos passar provas e chorar. As nossas lágrimas Cristo enxugará, e novos corpos Ele nos dará. E assim será o futuro da igreja. Meus irmãos, não queiram desistir agora, porque estamos já bem perto da vitória. Não troque a cruz por coisas tão pequenas. Olhe pra frente e continue lutando, pois brevemente esta igreja subirá. Canta alegremente, igreja. Não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida. Em suas vestes ninguém poderá tocar. Canta alegremente, igreja. Não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida. Em suas vestes ninguém poderá tocar. Em suas vestes ninguém poderá tocar. Amém. Deus abençoe, irmã. Somente crê, tudo é possível, somente crê. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém. É bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor na beleza de sua santidade. Nosso boa noite àqueles que nos acompanham pela nossa página na internet, irmãos aqui no tabernáculo. Que Deus os abençoe. Vamos ficar em pé, vamos abrir nossas Bíblias em Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, verso 20. Um pouquinho sobre a alma. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai.
nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Podeis vos assentar, que o Senhor acrescente bênçãos à sua palavra. Dentro da mensagem, irmãos, o som incerto, parágrafo 64. Essa pregada em 1955, ele pregou 2 mensagens com esse tema, que tenho conhecimento, né? Com esse mesmo tema que eu tenho conhecimento em 55 e outra em 60, essa pela tradução da Voz de Deus. Que no parágrafo 64, Mombrana diz: como eu estava dizendo alguns dias atrás, ou aqui ou em algum lugar, falando sobre o detector de mentiras. Note bem agora, eu desejo que você preste bastante atenção. Coloque um detector de mentiras em você e você tente personificar aquela verdade, tente dizer que é verdade, porém lá por dentro de você, no subconsciente, encontra-se um lugar chamado alma. Dentro de você, no subconsciente, encontra-se um lugar chamado alma. Esta mente intelectual não governa essa vibração de sistema, do sistema. A mente é apenas um dirigente. Ela o dirigirá e é muito incapaz de levá-lo a Deus, sua mente. Você não pode conhecer a Deus pela sua mente, intelectualmente. Ela é um dos recursos ou dos canais que guiariam a isso. Mas sua alma é o que governa. Você é o que você é através da sua alma. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. É isto? Somos constituídos de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Todo ser humano, ele é composto. Ele é um ser trino. Ele é composto de corpo, alma e espírito. Então veja, você é o que você é através da sua mente. Jesus disse aos fariseus: ora, hipócritas, como podeis falar boas coisas, quando eles o estavam chamando de bom mestre e assim por diante? Da abundância do coração falam os lábios, e em vosso coração vós me odiais, e em vossos lábios me chamais bom mestre. Ele disse: hipócritas, veja, sua alma está pensando uma coisa, seu interior, e com seus lábios você está falando outra coisa. Que situação! Que coisa horrível, que coisa enganadora é um hipócrita, pois eles dizem uma coisa do que está na mente, quando a alma diz outra coisa. A alma que pecar, essa morrerá. A boca diz algo, porém a alma, o ser que controla, está dizendo outra coisa. O detector de mentiras não funciona em sua mente. Ele funciona em sua alma.
Ele não funciona no seu intelecto. Há algumas pessoas que podem personificar a verdade. Eles personificam. Todavia, sendo mentira, podem personificá-la a ponto de poder enganar como ninguém mais. Nós também somos cristãos. Nós também gostamos da palavra. Se introduzem no meio dos santos para parecer crente, parecer cristão. Não é o que tem ocorrido? Nós que já vivemos um pouquinho, não temos visto isso? Satanás é o melhor que há nisto. O melhor personificador. Pois ele enganou Eva dessa maneira, dizendo essas mesmas coisas. E a maior mentira que já foi dita, tinha muita verdade nela. A maior mentira que já foi dita, tinha muita verdade nela. Não coma da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, morrerás. Certamente, é porque você vai ficar mais sábia do que ele. O maior enganador, Satanás, disse 99%, certamente não morrereis. É só porque vai ficar mais sábia. Agora esta pessoa, se você pudesse fazer esta alma do lado de dentro, estar tão em harmonia com Deus, que sua alma e Deus fossem um, juntos, então você poderia pedir o que desejasse e lhe seria concedido. Uma coisa é o que você fala da boca para fora. Outra coisa é do que o nosso coração está cheio. Veja a orientação do Mombrana. Se você pudesse fazer esta alma do lado de dentro, estar tão em harmonia com Deus, que sua alma e Deus fossem um. Mas o que tem ocorrido? Nossa mente, nossos desejos, nossos pensamentos estão de um lado e nossa alma está de outro lado. A fé caminha por um caminho, enquanto que a nossa mente está caminhando por outro. Dentro da mesma pessoa, a alma desesperada dentro dele, e a atitude do lado de fora, fora do compasso do que diz a alma. Repetem a mesma Bíblia, usam o mesmo livro, usam a mesma mensagem, o discurso é o mesmo, põe a Bíblia embaixo do braço, se fazem passar por cristãos, são apenas personificadores. A alma tão podre quanto um pinche, negra. Não há harmonia entre o discurso, a retórica e a alma. Um dia, Davi se sentiu desesperado, angustiado, porque ele queria ser aquilo que ele cria. E esse tem sido o nosso desespero, amados. Ser aquilo que nós realmente cremos. Ao ponto que você e sua alma se tornem a mesma coisa. O motivo de nós não sermos abençoados por completo é que aquilo que cremos
ainda não conseguimos atingir em sua plenitude. Nossa alma e nossa mente ainda não se uniram. Veja, muitas pessoas me procuram na fila de oração, de pé ali, e dizem: ó, irmão Brana, eu tenho bastante fé, eu tenho fé como a de mover montanhas, e todavia não tenho fé nenhuma. Mal tem suficiente fé para chegar até a plataforma, porém estão conscientes de uma coisa, que elas creem. Elas estão crendo intelectualmente com a mente dele. E a mente deles nunca os levará a Deus. Suas mentes são arrazoamentos, e Deus não tem arrazoamentos. Ela sempre vai questionar. Mas poderia ser assim. Ele sempre coloca uma conjunção adversativa. Porém, contudo, poderia ser assim. Não seria melhor assim, Eva? Nós poderíamos ministrar a ceia, diriam eles lá no Êxodo, apenas com o filé do cordeiro. Não necessita ser até a fissura. Há uma batalha constante, amados. Se você puder arrazoar, sua mente lhe dirá: agora olha aqui, o médico diz que eu não posso me recuperar, é impossível. Agora o médico, com seu intelecto, com sua inteligência, com seu conhecimento da ciência médica, ele lhe disse segundo o melhor do alcance da sua mente, e você torna em sua mente usando a mesma coisa que o médico lhe disse. Deus nunca poderá tocar essa linha enquanto você arrazoa. Porém, vamos renunciar o arrazoamento. Deus de modo algum nos fez para vivermos através do nosso intelecto, das nossas perguntas. Nós vivemos através do Espírito Santo que está em nossa alma, que diz não para qualquer arrazoamento que é contrário à palavra de Deus. Quem diz não contra a palavra? O Espírito Santo. A mente vai questionar. Mas por que essa escritura não poderia ser assim? Por que isso não poderia ser assim? Porque isso está acontecendo comigo sendo um cristão. A partir do momento que Abraão recebe a visita de Melquisedeque, recebe a promessa que seria pai de muitas nações, a sua vida ficou mais difícil. As críticas aumentaram. Tomar a decisão de estar ao lado de Jesus é ir contra o intelecto, é ir contra a razão, é ir contra aquilo que parece ser bom. Não combina com filosofias. O Evangelho não se encaixa com teorias religiosas advindas dentro dos seus incubadouros intelectuais, cursos de teologias, para tentar interpretar aquilo que a Bíblia diz. A não ser que tenha sido chamado e tenha tido uma audiência com Deus, vai apenas ser mais um personificador da verdade. E Satanás unge seus profetas. A unção é poderosa e ele convence mais do que o próprio Deus. Você quer Bíblia para isso? Quantos foram salvos no tempo de Noé? 8. Qual a mensagem que convenceu mais? Foi dos cientistas do dia ou de Noé? Qual o evangelho que convenceu mais no tempo de Elias? Foram dos 450 profetas de Baal, ungidos por Jezabel,
que passam no Velho Testamento como doutrina de Satanás, a velha serpente. Ungidos, falsos ungidos se levantariam, ungidos por Satanás, anjos caídos. Sim, foram precipitados do céu na batalha de Miguel e Gabriel lá na eternidade. A terça parte dos anjos foi expulsa do céu. Vieram para a terra para conquistar, ungidos por Satanás, seu mestre. E tem conquistado as pessoas. Suas mentes e suas almas estão indo para o inferno convictas. Do mesmo jeito que um cristão tem de ser convicto na palavra, os discípulos de Satanás também estão convictos. Eles falam aquilo que creem e creem de fato. Não é isso? Se explodem. Armam bombas em si, porque vão encontrar com Alá, seu Deus. Sinceros, sinceramente errados, tomados, possuídos por uma unção de Satanás que toma todo o corpo, mente, alma e espírito. E fazem prodígios, maravilhas. Por quê? Porque onde há fé, então tem bênção naquilo. Recebe uma cura no centro de Umbanda, porque Deus não desperdiça fé. Porque por fé se chega a Ele. É impossível agradar a Deus se não for por fé. Então veja, quando a palavra de Deus diz que não há nada no mundo que a impeça. Pensa nisso? Nada. Quando Elias fala a palavra, sob a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio. Ele também estava ungido com uma unção celestial. E aquilo aconteceu. Ele sabia do que ele estava falando. Ele não falou ao vento. Então, quando você faz isso, você está chegando ao lado direito de Deus. Você está chegando até que possa pedir o que quiser. E lhe será dado. Porque não há nada ali no meio, não há razão. Vamos expulsar esses arrazoamentos. Eles atrapalham você. Tire sua mente da frente. Mas o que vem primeiro? A mente. Com os seus 5 sentidos. Raciocínio. Razão, memória, afeto, consciência. 5 sentidos do seu espírito, da sua mente. A alma possui 2 sentidos, ou dúvida, ou a fé. Os 7 sentidos do homem. 5 do espírito, 2 na alma. Vamos lá? Não diga o que você arrazoa, o que você vê, o que você pensa. Diga o que Deus diz ser a verdade. Mas como que eu vou dizer o que Deus diz se o que o médico está me mostrando, se o não que eu recebi no emprego, se o insucesso na profissão me diz o contrário? Como eu vou dizer o que ele diz? Como eu vou dizer que vai tudo bem quando eu tenho um filho morto na barriga, Isabel? Quando eu peço um filho para Deus e Ele me dá, e ele então morre, Sunamita. Vai tudo bem com um filho morto? O que era aquilo? Uma pessoa com o espírito, a mente, o corpo e a alma controlada por Deus. Nós só vamos dizer vai tudo bem no meio de uma turbulência se Ele realmente tomar conta de nós por completo. As tempestades são inerentes da vida cristã. Tempestade se parece com a vida cristã. Já prestou você atenção nisso?
Satanás, príncipe da potestade do ar, Efésios capítulo 2, faz um alvoroço nas águas, tentando naufragar aquele barco que tinha Jesus ali dentro. Ele então faz um alvoroço no mar, ele muda a maré. É o que ele faz com os filhos de Deus que estão tentando viver uma vida cristã. Alvoroços, tempestades, para te fazer desestabilizar. Sexta-feira passada, encontrando com uma pessoa, ela diz assim, eu perguntei, por que a irmã não está tomando da ceia? Ela disse, porque eu tenho bom senso. Eu falei, bom senso? É, porque, sabe, de vez em quando eu apronto, e aí eu não quero estar tomando da ceia desse jeito. Eu falei, isso é bom senso, irmã? Bom senso para mim é você viver com tudo que pode, lutar com tudo que pode, estar participando dos cultos, estar tomando a comunhão, isso é bom senso? O demais é justificativa para um erro, para um fracasso. Não deu certo porque terceiros fez com que não dessem. Nunca a culpa é nossa, sempre é do terceiro. A tempestade veio para tentar matar Jesus, para causar alvoroço. Jesus estava como no meio da tempestade? Alguém pode me dizer? Dormindo? Como se dorme no meio de uma tempestade? Tudo serve, amados, como um exemplo para nós. O barco da nossa vida vai naufragando no meio destas águas turbulentas. E num percurso, e nesse percurso, pode haver alguns icebergs, algumas turbulências. E como vamos reagir frente às tempestades? Quem é que está controlando esse barco chamado você? É a alma ou é a mente? Porque a alma que pecar, pecado é incredulidade. Incredulidade é não crer em Deus, isto é pecado. As pessoas fazem todas as outras coisas, elas mentem, elas roubam, elas matam, elas prostituem, elas fazem tudo isso porque elas não creem. Mas o pecado primário é incredulidade. Quem é que controla você? Dormindo no meio de uma tempestade. Ele estava querendo dizer para todos nós, se você não está pronto para dormir no meio de uma tempestade, você não está pronto para controlar uma tempestade. Se não pode ter paciência no meio do problema, se não pode ter domínio no meio do problema, autocontrole, equilíbrio no meio do problema, nós não estamos prontos para resolver aquele problema. Já pensou? Se ele também se apavora com aquelas águas, o que não aconteceria? Ele não era um irresponsável, ele estava passando algo para nós, de uma segurança que o eleito tem, que o cristão tem, que não é que não vai haver as lutas, não é que não vai haver as tempestades, é que no meio da tempestade vamos resistir a Satanás. O cristão resiste Satanás no meio da tormenta. É a alma que controla, porque ela não peca, ela crê. Aí então fecha quando o irmão Brana diz que o eleito não peca. Não peca por quê? Porque ele crê em toda a palavra. Podemos até não dar conta de obedecê-la por completo, mas crer, Satanás, nós cremos nela por completo. Ah, Jesus maravilhoso. Tire sua mente da frente. Pensa nisto. Qual a razoabilidade de um homem com mais de 80 anos, com uma vara na mão, sair
em busca de uma cidade, dizendo que libertaria um povo velho, libertar mais de 2 milhões de pessoas com uma vara seca na mão. A comissão que aquele homem tinha recebido no Monte Horebe era mais forte do que a razão, era mais forte do que a teoria de Faraó. Moisés, você vai sair com toda esta gente? Você não acha que você é um irresponsável, não? Que Deus é esse? Você não vai sair, não. Ah, não vai, não? Pragas, mosca, e foi vindo praga, e foi vindo praga, e vem praga. Você não vai liberar meu povo, não. Vem mais uma praga. Até que a do primogênito eles não suportaram. Como não estava aquela manhã subsequente da morte dos primogênitos? Como não estavam as casas daqueles israelitas que não passaram sangue na verga e no umbral? Tristeza, luto na nação do Egito. Pensa? Luto no Egito. O que foi isso? Todos os primogênitos morreram. O mundo jaz no maligno. O mundo está podre. Mortos e não sabem que estão mortos. Mortos o quê? A alma já está podre. A alma já está morta. Você anda pelo meio de Taguatinga e Brasília e você vai vendo ambulantes, mortos ambulantes, apenas andando aí pelo meio da cidade, mas já estão mortos. Mortos vivos. Apenas respirando com o nariz, mas a alma já está morta há muito tempo. Podres. E então se unem a uma igreja. Vão à igreja ao domingo, cauterizam a mente e vão se aprofundando mais, e Satanás fica dando risada. Peca de segunda a sábado e domingo se santifica. Não era isso que Jesus condena com Herodes? Exigem do povo e não fazem. Mortos, sepulcros caiados. Estão mortos, porque a religião, ela apenas moraliza a mulher, ela apenas moraliza o homem, cuida da sua moral. Não mentem, não roubam, cuidam da moral, mas não transforma a vida, mas não transforma a atitude, mas não consegue perdoar pecados, continuam pecadores. Com a alma podre. A alma que pecar, essa morrerá. Morrerá. Morte, separação eterna de Deus. Veja. É aí onde tantas pessoas hoje vão ficar terrivelmente decepcionadas no dia do juízo. Saber que eles têm vivido dentro da igreja, saber que eles têm feito boas obras, saber que eles têm tratado bem seu próximo, saber que eles têm sido fiéis às pessoas, fiéis à igreja, e em suas mentes têm crido nisto, Jesus Cristo, Filho de Deus, e serem condenados no dia de juízo. Quem? Religiosos. Quem condena Jesus naquela tarde de sexta-feira? Religiosos. Se vestem atrás de uma túnica bela, de bons ensinamentos e pregações, se escondem atrás disso e crucificam a Jesus. Jesus disse: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, porém poucos haverão que a encontrem. Se encontrar é difícil, imagina entrar.
Encontrar a porta já é difícil, poucos que encontrem. E os poucos que encontram, pouquíssimos, raríssimos, conseguem entrar. Por quê? Porque são monitorados, têm suas vidas manipuladas pela mente, pelo que os olhos naturais conseguem ver, pela visão. Não enxergam um palmo à frente de suas testas, espiritualmente. Agora, para vocês aqui, esta manhã dizemos, esta noite eu quero que vocês sentem direito e prestem atenção nisto. Vocês já têm idade suficiente. Vocês já ouviram bastante pregação do Evangelho para poderem deixar do leite e terem uma dieta mais sólida do Evangelho. Há quanto tempo estamos nesta mensagem, amados? Há quanto tempo estamos crendo neste batismo, neste profeta? Chegou o momento de darmos um salto mais alto. Ou então, vamos ser engolidos por essa formosa Sodoma e Gomorra. Como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. E a Bíblia está se repetindo. Sodoma, sodomismo, atacado a geração desse dia. E vai achando tudo natural, comum. Não foi isso? Quando aqueles dois anjos descem a Sodoma, chegam aqueles rapazes ali, Ló oferece suas filhas, eles disseram, não, nós queremos esses dois homens que entraram aí. E qual a diferença para o dia de hoje? Nenhuma. Mortos ambulantes. Chegarem ao ponto que homens e mulheres deveriam tomar sua posição. Paulo disse, porque devendo já ser mestres, ainda necessitais que vos ensine. Agora na alma, onde o homem vive, você é o que você é em sua alma. Eu gostaria que você voltasse com isso para a sua casa. Você é o que você é em sua alma. Quem você é na sua alma. Quem você é quando você está sozinha. Você é o que você é quando você está sozinha, trancado dentro do seu quarto. Ali não tem como haver máscara. Ali não tem como haver personificação ou alguma invenção. Ali onde a sua mente quase que sai de você e fica só você e sua alma. Quem você é quando está você com você mesmo. Lembremos outra vez de Davi. Por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Por que estás afligida? Ali estava ele consigo mesmo. Uma conversa introspectiva, interiorização. Quem você é? É o que você é na sua alma. Não é o que você é na faculdade. Não é o que você é aqui dentro da igreja. Não é o que você é com seus pais, com sua mãe, com seu esposo, com sua esposa. Você é o que você é quando você está sozinho. Todos nós colocamos máscaras. Algumas vezes para nos poupar de algumas coisas. Não é isso? Então nós preferimos ver outras coisas. Para nos poupar nossa saúde. Não é isso? Mas há um momento que fica só você e você. Isto é aquilo que nós somos. Você é o que você é em sua alma. Não em sua mente. Não em seu arrazoamento. Não porque você diz eu terei uma posição melhor, eu posso associar-me com companhia melhor se me tornar cristão. Isso é arrazoamento.
Você não deve fazer isso. Não faça isso. Deixa que proceda de uma nova experiência. Um novo nascimento. Algo que aconteceu não na mente, mas na alma. Que tirou todos os arrazoamentos. E você se tornou uma nova criatura. E você está em Cristo. Qual foi o consolo de Jesus para as amigas Marta e Maria? Eram amigos. Qual foi o consolo? Chorar. E às vezes o único consolo que Deus te dá em alguns momentos é chorar com você. As tempestades algumas vezes vêm para nos fazer refletir. Refletir. Quem está entrando na nossa vida? O capitão do barco de Jonas. A tempestade estava terrível, irmão Marcos. Ele já tinha jogado tudo que ele podia. Mas lá no convés, lá embaixo, estava o problema. Ô fulano, a coisa está feia aqui. Nós já jogamos tudo que podíamos jogar e a tempestade não para. Vamos subir. Tirou do escondido e trouxe as claras. Tirou lá de baixo e trouxe. Vamos lá para cima. Lançaram sorte e caíram sobre Jonas. Só que ele não foi por vontade própria, porque tem coisa que não vai por vontade própria. Vai no empurrão, vai no arrasto. Pegaram e jogaram ele dentro do mar. Mas capitão, como você não prestou atenção em quem estava entrando no seu navio, no seu barco? Porque ele entrou, ele pagou o ticket e foi para uma viagem. Mas como é que é a sua história? Não, eu quero ir para Nínive e eu vim para Tarsis, e aqui eu estou aqui. E agora estou aqui. Mas como você permitiu que esse homem que tinha algo sobre ele entrar na sua embarcação? Como permitimos determinadas pessoas entrarem em nosso barco, em nossa vida, e não averiguamos se aquilo vai nos trazer mais mal do que bem. Sentimentos que nos fazem mais mal do que bem. E tudo vai entrando no nosso barco, nós vamos liberando. Não temos um vigia ali na frente para saber quem é você. Vá, me conta a sua história. Por que você quer entrar na minha vida, no meu barco? Eu não quero naufragar, eu não posso naufragar. Eu fui predestinado para chegar lá. E há cargas que nós levamos, que é porque nós abrimos, não averiguamos, não checamos. E vai nos fazer afundar. Se Jonas não salta, se não expulsa ele daquela embarcação, afunda. Vai amarrado, você vai sair daqui agora. Quem sabe ele ainda resistiu um pouco. Mas eu caí aqui dentro e agora? Eu vou morrer. Vai morrer, melhor morrer você do que nós aqui. Lançamos sorte e caiu sobre você. O que não pode morrer sou eu. Você pode dizer isso, irmão? Quem não pode naufragar somos nós. Quem não pode naufragar é você, é sua casa. Josué diz, eu e minha casa é você mesmo. Não se tratava de 4 paredes, não se tratava do filho, do parente, da mãe, do cunhado, não, era dele. Ele tinha uma convicção, eu fui predestinado para entrar em Canaã. E nós vamos entrar, nós vamos cruzar o Jordão. Ele diz assim, eu vou chegar lá. Ele saiu determinado desde o Egito, amados. Pensa que foi fácil? Manter uma convicção durante 40 anos em torno de Cades Barneia? Todo mundo foi morrendo, ao passo que só ele e Caleb dos que saíram entraram. 40 anos mantendo uma convicção? Vendo terra engolindo gente? Vendo a irmã do profeta se rebelar contra ele?
Quantas oportunidades Josué e Caleb não tiveram de abrir mão da convicção? Mas o que estava dentro da alma daqueles dois jovens era mais do que suficiente para manterem-se no caminho. Quando o evangelho sair de nossas mentes e entrar nas nossas almas, irmão, não vai haver argumento de Satanás suficiente para que nos faça desistir do céu. Tem que descer. Senhor, faça que o evangelho desça uns 30 centímetros. E aí o filho contou mais ou menos um palmo. Desça 30 centímetros na mente do meu pai. Tira da mente e venha para a alma. Trovoadas e mais trovoadas e mais trovoadas. E aquele neto começou a ficar preocupado. Vovó, eu estou com medo. Vovó, eu estou com medo da tempestade. Eu estou com medo desses trovões. Não precisa preocupar não, vovó está aqui com você. Mas vovó ficou pior. Preocupa não, vovó está aqui com você. Mas eu queria, vovó, um Deus de pele. Eu queria algo que quando eu estivesse sozinho no meio de um caminho, que eu pudesse ter segurança. Porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra, a sombra da morte vai passando e você vai andando nesse vale, só você e Deus. Eu quero ter segurança quando eu estiver sozinho neste vale. Ter segurança quando eu tenho meu pai, minha mãe por perto, é fácil. Eu quero ver ter segurança quando você está sozinho num vale. Você olha para cima é montanha, o vale é isso, você está lá no meio. Você olha para um lado é montanha, você olha para o outro lado é montanha, não tem como correr. É lá no meio. Quando eu estiver passando pelo vale da sombra da morte, quando ela estiver subindo pela manga da camisa, eu quero ter uma segurança, Pai, que me conforte, que me dê uma certeza que se eu sair deste corpo, eu tenho 2 Coríntios capítulo 5, um tabernáculo eterno, não feito por mãos, eterna nos céus. Segurança no meu papai, tudo bem. Segurança na minha mamãe, tudo bem. E na minha alma? Isso sim é bom senso. Ele te manda batalha durante uma semana, durante um mês, e vai fazer, eu vou te fazer não tomar da ceia. Quando chega lá no final do mês, quem está lá em pé? Comendo um pedaço do pão, um pouco do vinho? Você, pela assombrosa graça de Deus. Ele tenta no próximo mês, ele não desiste. Ele é insistente. Por quanto tempo ele tentou Eva? Não sei. Mas não foi na primeira conversa. Não foi no primeiro argumento. Sua alma. O Brando conta a história daquela mulher que eles colocaram uma agulha de injeção. E ela estava tentando falar, desesperada. O Brando diz no 100, o que é isto? Sua alma o alcançou aqui. Essa alma e espírito, esta coisa aqui que o intelecto está para falhar, está somente na mente. O intelectual, pelo que você viveu, vai perecer. Porém, essa alma que você afastou do seu intelecto por entristecê-la, vai persegui-lo no decorrer da eternidade. Não ouça um som incerto. Creia no evangelho em sua totalidade. Sim, senhora, diz, eu ia à igreja, eu fazia o que era certo, eu pagava os meus dízimos, essas coisas estão bem. Por isso é intelecto. Você veio de onde? É uma pergunta? 109. Você veio de onde? Outra pergunta. Você vai para onde?
Mombrana responde: você veio da eternidade. Você entrou em um pequeno espaço chamado tempo. Você sai do tempo para a eternidade. E o que você é em sua alma ao sair, a mesma coisa você será. A mesma coisa. Quem éramos na eternidade, somos na terra. Não muda. Ao lado de quem estivemos no céu, é ao lado de quem estamos na terra. Qual lado eu estou? As minhas obras, as minhas atitudes. Pelo fruto conhece o que é um pé de manga, um pé de goiaba. Pelas atitudes conhece ao lado de quem estivemos no céu. Não tem como enganar. Podemos até passar por um certo tempo e não reconhecermos, mas em uma hora a coisa encaixa. Encaixa. Eu vou concluir com isso aqui. Porém, se a verdade fosse conhecida dentro de um lugar de atemorização chamado inferno, essa alma que separou-se dela aqui na terra, porque ela ouviu um som incerto, e ela foi para a eternidade sem conhecer a Deus, sem conhecer a Cristo como novo nascimento, ela cria nisso em seu coração, ela cria nisso em sua mente. Ela achava estar correta, porém estava errada. É sua alma o que faz. Quando Elias subiu ali, deixe-me lhe mostrar algo. Quando Eliseu estava observando Elias, ele vai e o observa e disse: o que você deseja? Um tipo de Cristo e da igreja. Ele disse: eu desejo ver algo. Disse: o que você deseja? Ele disse: eu desejo uma dupla porção do seu espírito quando for embora. Isso era uma fome. Isso era mental. Ele tinha fome disso. Sua mente desejava isso. Porém, sua alma também clamava por isso. Isso não quer dizer que ele tivesse isso. Elias disse: tens pedido uma dura coisa. Porém, se me vires quando eu partir, certo, isso virá a ti. Irmão, ele observa aquele profeta, cada movimento que ele fazia. E quando aquela chamada final veio, e Elias foi chamado para subir ao alto, para aparecer na presença de Deus, Deus lhe enviou uma carruagem. Oh, que coisa! Enviou-lhe uma carruagem, com cavalos de carruagem, cavalos de fogo e uma carruagem de fogo. Disse: meu amado servo, suba. Fizeste muito bem. Disse: muito bem, Eliseu, vejo que estás me observando. Ele tirou sua capa e o atirou de volta. Apanhou a mesma capa e o vestiu. A mesma mensagem de nosso Elias é a mesma que nós temos usado, porque somos também o Eliseu de Deus hoje. É a mesma capa, é a mesma mensagem, não muda, nada de incerteza. Desceu até o rio, aleluia. Ele viu o que Elias fez, ele o abriu para cruzar esse caminho. Ele disse: se ele ainda é o mesmo e seu espírito está sobre mim, ele abrirá novamente. Nada de incerteza. Ele fez aquilo girar e disse: onde está o Deus de Elias? E o mar partiu-se de lado a lado e atravessou. Você notou? Ele não teve que ir até a escola de profetas para receber instrução. Glória! Não havia instrução nesse rapaz. Ele andou, teologia mental estava acabada. Ele tinha aquilo em sua alma. Que o Deus Todo-Poderoso possa ampliar isso em vossas almas, ampliar isso em vossos corações. Amém? Um abraço fraternal a todos vocês que nos acompanham pela nossa página na internet. Irmã Ivone em Novo Gama, Goiás. Irmã Palmeirinda em São Miguel do Araguaia, Goiás. Irmão Francisco e irmã Luzinete em Bilac, São Paulo. Irmã Elda Madalena em Goiânia, Goiás. Irmão Eupídio e família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão José Ricardo e família em Jaú, São Paulo. Irmã Milza e família em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão Arthur Virgílio e José Edmilson em Valparaíso, Goiás.
Irmão Rafael, irmã Daiane, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão José Correia, irmã Febre, irmão Lucas, irmã Giovana, em Riacho Fundo 2, Distrito Federal. Irmã Neves Camelo e família, em Valparaíso, Goiás. Irmão João Leite, irmão Agostinho, em Jardim Gá, Goiás. Irmão Jesus, irmã Clares, em Jaú, São Paulo. Irmã Noemi Duarte, em Asa Norte, Distrito Federal. Irmã Samala Madai, em Barbalha, Ceará. Irmão Geraldo Borba, irmã Maria, em Gama, Distrito Federal. Irmã Edneia Costa, em Jardim Gá, Goiás. Irmão Elias Fernando, em São Paulo. Irmão Walter, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmã Kézia, em Minasul, Goiás. Irmão Marcelo Mesquita e família, em Valparaíso, Goiás. Irmã Tarciana Moreira, em Uberaba, Minas Gerais. Irmão Magno e família, em Valparaíso, Goiás. Irmã Maria Olímpia, em Lusiânia, Goiás. Irmão Isaac e família, em Vicente Pires, Distrito Federal. Irmão José Rufino, em Lusiânia, Goiás. Irmão Hinaldo e família, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmã Selmi, irmão Arthur, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmã Geislane Cardoso, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmã Elisane Coutrin, família, em Céu Azul, Goiás. Irmã Edneia Batista, em Gama, Distrito Federal. Irmão Leonardo Leite, em Ceilândia, Distrito Federal. Total aqui de 80 conexões. Aqui nós temos um agradecimento da irmã Débora Raquel. Eu agradeço a Deus, irmã Débora Raquel, senhora, né? Ao pastor Adalto e à igreja pelas orações. Ele nos ouviu. Amém. Nosso carro... Ah, tá. Por isso que eu estou... Irmã Raquel. Desculpa. Perdoe. Irmã Débora Raquel. Lembrei. Céu Azul. Esposa do irmão Jonas. João Marcos. João Marcos. O nosso carro que foi roubado... que ela está pela internet. Me perdoe, irmã Débora, me desculpe, me perdoe. O nosso carro que foi roubado domingo à noite foi encontrado hoje à tarde. Estamos muito felizes. Vale a pena crer nesse Deus que servimos. Obrigada, Jesus. Deus abençoe, irmã Raquel, todos vocês, sua família. Deus é Deus. O mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele deixa-nos provar, experimentar um pouquinho deste sabor que é ser um cristão. Amém? É uma cura, uma vitória e uma libertação. Levar o carro da irmã no domingo à tarde. Domingo à tarde, noite, tarde de Santa Ceia. E hoje, terça-feira, já foi recuperado pela graça de Deus. Deus é maravilhoso. Deus é bom demais. Não é? Nada se compara a como ser um cristão. Nada nesta vida. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus. Nós vamos lembrar também do nosso programa Fé para Vencer, Rádio Redentor AM 1110, diariamente das 12 às 13 horas. Próximo sábado, culto abençoado aqui com a presença do pastor Wagner Borges, vindo de Parnaíba, no Piauí. Próxima terça-feira, começa encontro em Goiânia, então não haverá reunião aqui, a partir da próxima terça-feira. Não é isso? Sábado próximo, às 18 horas, normal. Na outra terça, a transmissão pela nossa página, todos os cultos, lá da Igreja do Pedregal. Se você deseja congregar e participar conosco lá do Tabernáculo, todos os nossos cultos são transmitidos lá no Pedregal. Aqui em Taguatinga, não. Pela nossa página, sim, você pode acessar e assistir todo o encontro. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esta bênção, meu Deus, por mais este culto. Sê com cada um, ó Pai, que isto amplie na alma de cada um desses irmãos, destas irmãs, chegando a cada um desses irmãos que nos acompanharam pela nossa página na internet. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cumprimente seu irmão, sua irmã, dizendo: Deus continue te abençoando e até sábado próximo, aqui em Taguatinga.